Já se perguntou o que leva um homem comum a se tornar um monstro? Ou um assassino? Ou como alguém de bom coração pode descer ao lado sombrio das trevas? Existem personagens que não apenas marcam a história na televisão, mas também a forma como vemos as coisas. Isso porque a motivação de alguns deles são legítimas. O Coringa de Joaquin Phoenix. Quando você olha friamente o que ele fez, matou 7 pessoas, causou um pânico generalizado, você certamente vai condená-lo. Mas se você observar as motivações dele, o que levou ele a fazer isso, eu tenho certeza que você vai ter uma outra visão. É compreender o que ele passou, e principalmente o que levou ele a cometer esses crimes. Mas a pergunta que fica, o que realmente torna esses personagens inesquecíveis? Suas evoluções, suas jornadas e até mesmo as transformações. Eles passam de homens simples a criminosos impiedosos, a assassinos de sangue frio. É como se fosse uma escola da vida, uma faculdade, só que é o inverso. Em vez de você ganhar conhecimento do lado certo, eles acabam sendo endurecidos com a vida. É um papo cabeça, mas tudo isso a gente vai ver depois da vinheta. Olá meus amigos, aqui quem fala é o Cássio. Recentemente eu estava vendo uma série, eu vou mencionar aqui mais pra frente, e nela eu percebi uma evolução grandiosa de um personagem. Ele começou de uma forma simples, sem pretensão, mas no final era outra pessoa. Mas antes de eu iniciar, eu vou deixar um alerta. Eu vou dar spoiler aqui nesses conteúdos. Bom, eu já começo com uma das minhas séries favoritas, Filhos da Anarquia. É uma série que começa de uma forma despretensiosa, ela acaba te conquistando por todas as histórias e problemas que são apresentados. Mas o ponto central é que eles apresentam um personagem chamado Jax Teller, e é o personagem que alavancou a carreira de Charlie Hunnam. Ele é super carismático, começa como um integrante simples do motoclube, alguém que só quer curtir, farrear, viajar, e até comete alguns crimes em nome do motoclube, mas não passa de uma pessoa comum, daquele meio. E ao longo da série, ele vai apanhando tanto, ouvindo algumas verdades do passado, a forma como o próprio pai tirou a vida, e tudo é relacionado ao motoclube. E isso modifica totalmente o caráter de Jax. Ele é extremamente engenhoso, e reiteradamente ele toma as dores do pessoal do motoclube e resolve os problemas. E no fim esse cara se torna um dos maiores assassinos da série. Ao longo da série muitos personagens integrantes do MC acabam morrendo de forma trágica, nas guerras contra os outros motoclubes, contra os narcotraficantes, e isso faz com que Jax se molde a própria imagem da logo deles, que era o ceifeiro, a morte. E no fim, por mais que você saiba como tudo vai acabar, você ainda fica surpreso. Eu pelo menos deixei algumas gotinhas de suor escorrer pelos meus olhos. Na verdade eu acredito que essa transformação é o ponto central para conectar com o público. Outro caso que teve uma evolução monstruosa durante a série foi o do Walter White, na série Breaking Bad. Sem sombra de dúvidas, esse é um dos casos que eu percebi uma das maiores evoluções. Walter, ele era professor de química, um homem super simples, com uma família e um segundo emprego. E do nada ele descobre que tem câncer, mas o tratamento custa além do que ele pode pagar. Isso porque é professor e trabalha no lavacar, que não paga muito. E para sustentar o tratamento, esse cara ele resolve vender drogas. Na verdade ele vai além disso, ele decide cozinhar essas drogas e aí sim vendê-las. E ele consegue produzir uma das drogas mais puras da região. A construção desse personagem é tão bem montada que ele passa muita credibilidade no que ele faz. Em alguns flashes de memórias, eles mostram que o Walter, um Heisenberg, ele ganhou um prêmio Nobel de Química, o que dá todo esse background do nível de conhecimento dele. E pelos conhecimentos de química, ele passa de um simples professor a um dos maiores traficantes do país. Os efeitos do produto que ele produz é devastador, e você acompanha isso na série. Só que esse crescimento não é simplesmente tacado na sua cara. Eles não jogam isso de uma forma direta. Uma construção muito bem elaborada. Os detalhes, as mortes promovidas pelos cartéis, às vezes que a polícia chega perto, no encalço e quase pega ele, é incrível. Mas no final tudo termina de uma forma que dá a essa série o título de uma das melhores já produzidas. E não é à toa. Posteriormente a isso rolou um spin-off e um filme. Já o Walter é costumeiramente citado como um dos melhores personagens já criados. E a evolução dele é notável. Você percebe que o personagem a cada episódio vai melhorando até chegar a uma forma final. Que é exatamente o caso de Jon Snow, da série Games of Thrones. O cara começou como um bastardo do Lord Stark. E no final tudo muda. No começo ele mal falava, ele era tratado como um estranho na própria terra. Os episódios vai passando e dando maior peso ao Snow. Como muitos de vocês já devem ter assistido, pessoas morrem nessa série. É mesmo? Você aprende rápido, hein? Todas essas mortes, as batalhas, as escolhas, dão a ele o peso de ter que assumir algumas responsabilidades e o modificam profundamente. Para ter uma ideia, ele foi enviado para a Guarda da Noite, um lugar aonde são enviados criminosos para pagar uma pena perpétua, eterna.
E o Jon, com o tempo, ele acabou assumindo o posto de Lorde Comandante da Guarda da Noite, que era o cargo mais alto da guarda. E alguns episódios depois, o cara é esfaqueado e morre, em uma rebelião de algumas pessoas que contestavam a liderança dele. Porque com a magia de uma bruxa, ele consegue ressuscitar e tem que enforcar esses insurgentes. Só isso dá uma carga muito pesada para ele. Mas depois que ele se alia com a Daenerys, ele descobre que ele era um fucking herdeiro do trono. E toda essa carga altera profundamente o Jon, que fez ele sair de um mero bastardo a um dos nomes mais importantes do reino. As cenas do cara se sacrificando, as lutas com os vagantes brancos, ele unindo o povo que mora fora das muralhas, os selvagens, com os que moravam nos limites do reino, trouxe uma bagagem muito grande a ele. E nós valorizamos a postura, a atitude. E outro ponto que se é de se valorizar muito, e eu pelo menos valorizo, inclusive agradeço sempre que eu posso, é o fato de você deixar um like nesse vídeo. E isso tem fortalecido muito o canal. Agora, se você se inscrever no canal junto com o like, aí é uma vitória que eu tenho que comemorar. Afinal de contas, é tão difícil reunir pessoas com tão bom gosto quanto o seu. Quer dizer, o fato de você ter clicado nesse vídeo me faz pensar que você tem um bom gosto. Isso é motivador, é o combustível, para que novos conteúdos sejam feitos para pessoas de alto bom gosto. Mas seguindo, eu não posso deixar de citar outro personagem da série Game of Thrones, Jaime Lannister. Ele foi um dos poucos Lannister que o público gostou, ele e o Tyrion Lannister. O ponto aqui é mostrar a evolução dos personagens, e o Jaime evoluiu de um herdeiro mimado e traçava a própria irmã para um cavaleiro nobre e respeitado. Mas antes de tudo, Jaime ficou conhecido como Regicida, que era assassino do Rei Louco, uma vez que ele serviu como guarda real e o apunhalou pelas costas em um momento oportuno. Mas isso aqui não vem ao caso, é tema para outro vídeo. O fato é que Jaime, ele passou por um árduo caminho até a sua melhor versão. Isso é o fato de que ele, em nome da família Lannister, teve que enfrentar várias batalhas e por isso era conhecido como exímio espadachim. E em determinado episódio, o Lannister perde o seu braço e logo o braço que ele era conhecido como notável espadachim. E manuseava muito bem a espada. Então ele é? Então ele tem que se virar para dominar a mão ruim e ele consegue. Mas o negócio é que ele amadurece. A história favorece o personagem. Ele era um dos mais ricos do reino e ele perde muito. E no fim ele se consagra com essa reviravolta, o que é o oposto que ocorre com Ragnar Lothbrok, da série Vikings. Bom, ele alcança um nível que somente é superado, bem mais tarde, pelo próprio filho. Mas a questão aqui é que Ragnar começou a jornada como um fazendeiro e um guerreiro. Ele era subordinado a um lorde que não possuía as habilidades e a visão de futuro que Ragnar tinha. Os Vikings na série eram mostrados como guerreiros sem medo que almejavam glória, pilhar ouro e sentar nos salões de Valhalla. Então Ragnar passou de um fazendeiro a lorde, de lorde a rei e de rei ao rei geral, que era um rei específico que mandava em tudo. Não me lembro o nome correto agora, mas a questão é que esse personagem você consegue enxergar uma nítida evolução. Todos os planos, a ambição, a execução te faz comprar a ideia do personagem, além de ele ser super carismático. Mas no fim, como a história da vida real, Ragnar morre de uma forma gloriosa, o que faz com que seus filhos unam o maior exército viking já registrado nos anais da história. Certamente ele desfruta do hidromel nos salões de Valhalla, e isso por toda a inteligência e conquista feita no seu tempo na Terra. O que difere muito do personagem Ezequiel Reyes da série Mayans MC, significa motoclube. Esse personagem é um dos que eu mais gostei do background, do know-how que foi dado a ele. É um estrategista nato. Na série ele era mostrado como um próspero do motoclube Mayans, e esse motoclube ele fazia rivalidade com os filhos da anarquia. E esses prósperos, eles são aqueles iniciantes, os estagiários. Só que esse cara não era o que geralmente nos mostram. Alguém desastrado, que não sabe o que está fazendo, o que é manipulável. Ele tinha muita postura, principalmente uma memória fotográfica excelente. E ao passar dos episódios, com a confiança e respeito que ele passa, ele alcança posições de destaque dentro do motoclube. Primeiro como vice-presidente e depois como presidente. Mas isso vai escalando de uma forma muito rápida para um processo do motoclube. Só que é aí que mora a questão da série. Não é uma série bobinha que o personagem vence e sai ileso. Ao contrário, ele se ferra muito. E isso muito porque começa a subir a cabeça dele a ganância pelo poder. E ele é extremamente inteligente, então ele começa a tomar algumas atitudes bem cruéis e muito bem calculadas para que beneficie a ele mesmo. E pouco importa aqui se alguém é afetado, seja aliado ou inimigo. O importante para ele é a satisfação das necessidades pessoais. Mas isso tudo ocorreu por conta de muita coisa que ele sofreu. Ele era um cara comum e acabou matando um policial por engano. Então ele paga a pena na cadeia e depois entra no motoclube. E a partir daí a vida cai em desgraça pura. Ele acaba se apaixonando por uma boa mulher, que não é envolvida com nada de errado,
é trabalhadora e tudo mais. Então essa mulher acaba vendo o irmão dele, Ezequiel, matando um cara. E ela fala com todas as letras que vai contar pra polícia. E ao longo dos episódios, eles mostram que Ezequiel e essa mulher têm um laço profundo, profundo mesmo. Só que para proteger o irmão dele, ele vai e faz o impensável. Ele mata ela. Ninguém espera isso. Você na hora liga uma chave e pensa, porra, mas o que aconteceu com esse personagem? Ele era tão bonzinho no começo. E ele deu uma guinada totalmente pro lado sombrio. E aí que você começa a perceber que os atos deles não são em prol do motoclube. São cruéis, são egoístas. E você lembra dele no começo, que era só um cara tentando achar o lugar dele. Um cara de bom coração. Lembro que eu fiquei por alguns dias pensando se realmente a morte da menina era necessária. Sabe? Às vezes tem mortes que eles colocam nas séries e filmes que são necessárias, ou pro desenvolvimento da trama, ou pro personagem. Ou até mesmo, inclusive, para não travar o personagem. Que é o caso de Dexter. Ele começa com um serial killer sem sentimentos algum, e no final tudo muda. O remorso ataca ele de uma forma que é até interessante de ver e acompanhar tudo. Dexter é uma série onde mostra um personagem que sofreu um trauma gigante na infância, e ele acaba desenvolvendo um gosto atípico por morte. No caso, ele mata as pessoas. E o pai dele, que o adotou, percebe isso e vendo que não poderia controlar esse instinto, ensina o Dexter a matar somente os assassinos, outros serial killers, como uma forma de aliviar esse peso da morte, e até mesmo limpar a cidade. Então ele resolve trabalhar na polícia como um perito criminal, justamente para disfarçar essa outra personalidade. E ao longo da série você vê ele enfrentando outros assassinos, alguns até bem casca grossa, que ensinam algumas lições de vida a ele. E como o Dexter começa a série sem sentimentos, ele fica intrigado de como esses serial killers conseguem manter uma família. Eles são exatamente iguais ao Dexter. Ele vai aprendendo as lições, vai descobrindo os sentimentos, mas com raiva, depois vem saudade e por fim vem o amor. Mas isso tudo ocorre depois que as pessoas que o rodeiam vão morrendo, somente por causa dele. A esposa dele, ela morreu após o assassino que ele estava perseguindo descobrir quem ele era. Já a irmã morreu pelo mesmo motivo, aliás, quase o mesmo motivo. Mas o fato é que ele percebendo isso, e antes que afetasse o filho dele, ele decidiu dar um basta nisso. E o final foi bacana, foi bom. Eu acho, na verdade, que poderia ser um pouco melhor. Tinha meios de como terminar de uma forma melhor, mas foi bom. Agora o último personagem que eu vou citar aqui, e teve uma boa mudança, é o Dwight Schrute, da série The Office. Eu tinha que deixar um espacinho aqui pra falar do Dwight. É bom falar de comédia também. E ele começou na série como um puxa-saco, e muito dava a impressão de que ele seria o vilão da série, ou mais próximo disso. E no final, ele foi responsável por muitas cenas bem emblemáticas e extremamente humoradas. É sabido que The Office tem muitas cenas que causam constrangimento, vergonha alheia, e é por isso que depois da segunda temporada ela fica muito bom. Você consegue enxergar o motivo de tanto sucesso. Mas o ponto central é o Dwight. E ele, ao passar dos episódios, ele vai mostrando que não é só um caipira que faz besteiras. Ele demonstra em alguns momentos uma visão empreendedora, demonstra ser um excelente vendedor, e cobiça o cargo de gerente. Esse é o sonho ápice dele. E ao fim ele acaba conquistando esse cargo. Então você já não vê aquela personagem carrancudo, meio irritado. Você passa a aguardar ansiosamente pela próxima cena em que ele vai aparecer. Sabe? Qual a próxima merda que ele vai fazer? A verdade é que você sai da série respeitando o Dwight. Ele entra como um membro que só completa o elenco e sai como um pilar que sustenta a série. Bom, o fato é que todo esse vídeo que eu trouxe, ele teve um propósito, que é demonstrar que se não há uma evolução dos personagens, seja ela de um simples homem para um cruel assassino, ou de um professor para um traficante, se essa evolução não é feita, o tempo do público não é valorizado. Não é à toa que muitos filmes vêm declinando nas bilheterias, isso por negligenciar uma boa história, uma evolução assertiva, e não valorizar o seu tempo, coisas que eu faço por aqui. Por isso não deixe de me acompanhar, e se puder deixar um like no vídeo, faça isso. Em contrapartida, deixa esse vídeo onde eu mostro os filmes e séries que foram carregados pelos personagens. Caso não seja suficiente, eu fiz um vídeo que o tema baseia na vida real. Todos os filmes foram baseados na vida real. E por fim, galera, deixa um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.